Olá a todos, é com muita honra e satisfação que o nosso time de especialistas do MED Masterclass está participando deste congresso, que é o primeiro CONAMEDEX, é o Congresso Nacional de Medicina no Exterior. É um incentivo muito grande para você, médico estrangeiro, que está fazendo medicina fora do Brasil e que tem interesse em revalidar o diploma aqui no nosso país. Eu agradeço em nome de todo o time do MED Masterclass pelo convite, pela confiança de deixar com que nós trouxéssemos para vocês informações extremamente relevantes para o processo de revalidação e para vocês que estão se preparando para revalidar o diploma médico aqui no nosso país. Hoje nós vamos começar ensinando para vocês o passo a passo de todo o processo da revalidação do diploma médico aqui no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Dr. Marcos Fernandes e faço parte desse time de especialistas. Eu sou o cofundador do MED Masterclass. Nós somos uma plataforma médica de educação continuada que tem o objetivo de levar conhecimento complementar a você, jovem médico ou estudante de medicina, que quer fazer algum processo de concursos médicos ou que você quer se capacitar na área da medicina. Nós temos vários cursos complementares, tanto teóricos, quanto cursos práticos, quanto treinamentos que vão levar vocês a atingir o objetivo tão sonhado, que é a revalidação do diploma médico de vocês aqui no nosso país. Antes da gente começar realmente com esse tema extremamente importante, que é o passo a passo da revalidação do nosso diploma médico, eu queria fazer para vocês uma breve reflexão sobre o sonho de revalidar o seu diploma médico aqui no nosso país. Antes de começar a falar sobre o assunto propriamente dito, gostaria de trazer para vocês um questionamento muito importante na sua vida. Quanto falta para você realizar o seu tão desejado sonho? Posso imaginar bem o que se passa pela sua cabeça nesse momento tão importante da sua vida, em que você está se preparando para revalidar o seu diploma de graduação de medicina cursado em uma instituição de ensino superior no exterior. Posso imaginar que você está pensando que essa revalidação pode ser um sonho impossível e muito difícil de atingir. Posso até concordar em parte com você, que seja um desafio muito árduo, porém, não é impossível. E já adianto, você não está sozinho. Agora, pode passar um filme na sua cabeça. Um filme que tem início lá na sua casa, na sua cidade de origem, quando você resolveu abrir mão de toda a sua família e de toda a sua vida para estudar medicina fora do Brasil. Quando você resolveu correr todos os riscos de morar em um outro país, com uma língua e cultura diferente, assumindo todos os riscos que isso poderia lhe causar. Tudo isso com um único objetivo: buscar o seu sonho de se tornar médico. Será que tudo valeu a pena? Eu aposto que sim. E chegou a hora mais esperada, a hora de voltar para casa com seu diploma revalidado na mão. Você já pensou na felicidade que terá com essa conquista? Nas coisas que poderão vir com ela? Pois bem, então acredite no seu sonho e venha fazer acontecer com o nosso time de especialistas do MED Masterclass, que está disposto a lhe ajudar e a conseguir alcançar mais rapidamente essa sua tão sonhada conquista. Vem com a gente, que o caminho para o seu sucesso está garantido. Eu espero que agora toda a motivação que vocês já tinham, ela seja duplicada após essa reflexão que a gente fez. O nosso objetivo aqui é levar para vocês todo esse conhecimento para que esse caminho árduo que vocês têm para seguir ainda no processo de transformação e de estudo seja um caminho amenizado para que vocês realmente consigam atingir o sonho de vocês, que é revalidar o diploma aqui no nosso país. Eu vou fazer uma contextualização agora, muito interessante, muito importante, que vai falar
sobre todo o processo do Revalida. Então, podem perceber aqui que em 2011 nós tínhamos um número de participantes desse processo e que agora em 2017, que foi o último ano que teve o Revalida, ou melhor, é válido lembrar um detalhe, o Revalida de 2017 ainda não foi finalizado, tá? Então isso vai ser objeto do nosso último assunto que vai ser comentado nessa aula, tá? Então voltando aqui, em 2011 nós tínhamos o número X de participantes e que em 2017 esse número, ó, ele aumentou bastante. Nós tínhamos em média mais ou menos uns 536 participantes que fizeram o Revalida em 2011. E hoje nós temos mais ou menos 7.000 pessoas, 7.000 candidatos que prestaram a prova do Revalida, tá bom? Então, esse número, ele não é um número que vem acompanhando a aprovação dos candidatos que fazem. Então, para vocês verem, essa linha aqui embaixo, de 2001 a 2017, ela não é uma linha crescente, mas ela não cresce muito parecida e semelhante com a linha do número de participantes. Ou seja, todo mundo que faz o Revalida, que presta a prova do Revalida, precisa estar bem preparado, precisa estar bem acompanhado e bem atualizado de todos os assuntos para que você consiga alcançar o seu objetivo. Vocês podem perceber que em 2016 foram 6.000 candidatos que prestaram a prova do Revalida e somente 2.308 foram aprovados. Tá? É importante lembrar, isso a gente vai falar posteriormente, mas já adianto para vocês que o Revalida ele não tem concorrência, você concorre com você mesmo. Então você tem que atingir uma pontuação mínima para que você possa ser aprovado em todo o processo. Tá? Então, a cada ano cresce o número de candidatos para a revalidação do diploma. Tá? E o processo de 2017 foi um processo muito instável, ele ainda não foi concluído. Tá? Foi lançado o edital, né, e que há uma previsão para que no segundo semestre de 2018 seja feita a segunda etapa do Revalida, que é a prova prática. E o edital de 2018 só vai ser lançado após a conclusão do processo. Tá? Então, agora, recentemente, a Comissão de Educação ela aprovou esse projeto de lei aqui, 4.067, né, que estava em tramitação, e ela aprovou esse projeto, e isso foi um grande avanço, por quê? Porque ela vai tornar obrigatório a realização do processo do Revalida aqui no nosso país, tá bom? Anteriormente, o Revalida, ele era regulamentado por essa legislação de 2001, tá? Era uma portaria interministerial de 2001 e ele era regulamentado através dessa portaria. Agora, a gente já tem realmente algo legal que institucionaliza o Revalida como um processo realmente válido. Tá? Então, aquelas especulações que todo mundo tinha, será que acabou, será que não acabou? Realmente, já foi instituída uma comissão, né, que vai preparar, que já está em andamento, eles estão fazendo todos os trâmites para que seja levado até vocês o conhecimento do novo processo e como é que ele vai ser instituído. E hoje, né, quais são as formas que temos para revalidar o seu diploma aqui no nosso país? Eu diria que nós temos essas 5 formas interessantes e importantes que vocês devem saber muito e deve ficar muito clara na cabeça de vocês. A primeira delas é complementação curricular, tá? A segunda delas é revalidação pelas universidades que não aderiram ao processo do Revalida, e a mais famosa, que todo mundo sabe, é a prova da UFMT. Existe também uma coisa nova que já era antiga, tá? Mas que começou a aparecer mais agora e começou a ser mais discutida agora, que é a plataforma Carolina Bore. Tá? Existem os exames do INEP, que é o Revalida propriamente dita, que é o mais famoso, e existe uma forma que já vem cada vez menos sendo utilizada, que é a liminar judicial. Então, eu coloco que essas 3 primeiras formas aqui,
elas têm uma legislação que elas as amparam. Tá? Então, tanto a complementação curricular, quanto a revalidação pelas universidades e a plataforma Carolina Bore, elas acabam sendo um processo de revalidação que em algum momento elas se confundem e elas se complementam, tá bom? A gente vai falar delas daqui a pouquinho, posteriormente, tá? E os exames do INEP, do Revalida, é o mais famoso. E é esse que a gente também vai dar uma grande ênfase, porque esse é o grande ponto de interrogação que a gente tem até o momento, tá? Já tem essa comissão, porém a gente não sabe como é que vai ser esse processo todo. Se vai permanecer o nome, se vai mudar, se vai manter as mesmas características do processo anterior, a gente não sabe ainda. Mas é uma forma que já está regulamentada e é uma forma que tem aí e que é uma forma muito interessante e é a forma mais famosa que todos vocês já conhecem, tá? Então, conhecer todo esse processo, com certeza, é a chave, tá, para o sucesso ou fracasso que os candidatos tiveram desde o início do nosso processo de revalidação. Tá? Então, você, candidato, que quer revalidar o diploma aqui no Brasil, precisa ter em mente, precisa saber claramente todos os detalhes desse processo, porque senão você não vai conseguir entender a melhor forma de você fazer o seu processo de revalidação. A base legal de todo o processo de revalidação, a gente vai ver agora, tá? Ela começa a partir das leis de diretrizes e bases da educação. Então entendam que tem duas coisas diferentes aqui. Aquelas 3 primeiras formas que eu mostrei para vocês, que é complementação curricular, as universidades que não aderirão ao Revalida e a plataforma Carolina Bore, elas são amparadas por esta lei aqui interessante, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá? Então, no seu artigo 48, essa lei, ela coloca e deixa bem claro que os cursos superiores reconhecidos, né, pelo Ministério da Educação, eles terão validade como prova de formação recebida, né, e eles terão validade para que você, candidato, possa vir fazer a sua revalidação. Então, as universidades públicas, elas são as únicas responsáveis pela revalidação do diploma médico aqui no nosso país. E essas universidades públicas, elas podem lançar mão desses 3 processos, da complementação curricular, da plataforma Carolina Bore, né, que você tem que aderir a essa plataforma, ou a forma que cada uma achar necessária, que foi a utilizada pela UFMT. Ela determina quais são as suas regras, quais são as suas observações a respeito do processo de revalidação. Então, os diplomas de graduação, eles são expedidos por universidades estrangeiras, eles serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível de área ou equivalente, respeitando os acordos internacionais. Isso aqui é muito importante. Tá? Isso é o início de tudo, é o início do processo. Para você que quer revalidar o diploma, você tem que primeiro saber se a sua universidade estrangeira ela tem o mesmo nível de equivalência ou ela é semelhante com a universidade brasileira. Porque senão, nem adianta você iniciar o processo de pedido para revalidação, porque o processo ele vai ser indeferido. Então é muito importante que você, quando sai do Brasil, você escolha uma universidade aí fora que ela tenha essa equalização curricular, essa semelhança do currículo, tá bom? Isso é muito importante. Voltando e continuando com relação à base legal, né, nós temos também o artigo 53, que ele vem, na verdade, ratificar o que eu acabei de falar para vocês. O exercício de sua autonomia são assegurada às universidades sem prejuízo ou outra as seguintes atribuições. Então, as universidades públicas, elas podem elaborar ou reformar seus estatutos, regimentos. Então, ou seja, vocês podem perceber aqui a grande autonomia que as universidades públicas têm dentro desse processo de revalidação, tá? Conferir graus, diplomas e outros títulos, firmar contratos, acordos e convênios. Por que eu estou falando isso agora e mostrando a lei? Porque a gente teve
em muitos momentos, né, desse ano de 2017, que foi um ano crucial, um ano polêmico, em que muitos processos e muitas entidades quiseram entrar nesse processo também de revalidação do diploma. Então a gente percebe, por exemplo, que houve uma tentativa do Conselho Federal de Medicina de tentar regulamentar isso. Só que vocês estão vendo, na lei, a lei, ela em nenhum momento ela toca no nosso Conselho Federal de Medicina como um órgão regulamentador do processo de revalidação. Ela também não deixa com que o Ministério da Saúde interfira sobre a ação das universidades. O Ministério da Saúde, ele projeta as leis, ele cria e dá autonomia para que as universidades, tá? As universidades públicas, possam gerir todo esse processo. Então é muito importante esse entendimento para que não haja erros conceituais e não haja problemas na hora de você que está querendo revalidar o diploma se confunda e tenha algum tipo de dúvida com relação a esse processo, tá bom? Então, voltando, as universidades que não aderiram à revalida, só para vocês gravarem, tá? Porque isso é muito importante. As universidades que não aderiram à revalida, a forma de complementação curricular e a plataforma Carolina Boria, elas são amparadas pelas leis de diretrizes e bases da educação, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma para que vocês possam firmar de vez e gravar de vez todo esse processo que vocês precisam ter esse entendimento, tá? Esses processos, né, por tudo aquilo que eu falei sobre essas leis, eles sempre vão existir, tá? A não ser que haja uma modificação dentro das leis, tá bom? Só que isso é um trâmite que não compete a outras instâncias, tá? Acredito que durante o Congresso, eu estava vendo a programação que está maravilhosa, parabéns à equipe aí, à comissão organizadora, eu estava vendo que vai ter muitas aulas e muitas palestras do ponto de vista legal, vão ter advogados, vão ter deputados, vão ter senadores que fazem parte desse processo e que vão poder falar com mais detalhes para vocês todo o passo a passo também legal que está envolvido com relação à revalida, né? Sobre projetos de lei, sobre aprovação, sobre quais são os trâmites que precisam ser feitos para que esse processo seja o mais justo possível para que vocês possam obter o êxito da formação de vocês. O outro aspecto importante que eu quero que vocês entendam, que muita gente pergunta nas nossas redes sociais, o que é essa equivalência curricular? Tá? Então, quando você entra numa faculdade, você tem um modelo político-pedagógico de um curso, né? O que é o modelo político-pedagógico de um curso? É toda a estrutura, é todo o norteamento que o aluno vai ter durante os 6 anos de formação. Fala sobre as dinâmicas de aula, sobre o conteúdo programático, enfim, é o modelo do currículo que vocês vão ter para a formação de vocês, tá? Então isso é o modelo político-pedagógico. E o que é que isso tem a ver? Por que eu tenho que saber isso? Porque através desse conhecimento é que você vai procurar saber, você que está no primeiro ano, segundo ano, que já está pensando em fazer a revalidação, porque tem que pensar já, né, não é uma coisa muito distante, né, então você já tem que começar a pensar nisso. Você precisa entender se o seu currículo, se a sua estrutura de aulas, de organização de disciplinas, campos de estágio, carga horária, se tudo isso tem a ver com as diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina. Porque no Brasil existe um normativo criado pelo Conselho Nacional de Educação, que são as diretrizes nacionais para os cursos de medicina. Nessas diretrizes, nós temos todas as orientações para que as universidades públicas brasileiras, as universidades todas, não só as públicas, mas todas as universidades brasileiras precisam ter para organizar os seus cursos de medicina. E aí tem destrinchado tudo, tá? E a gente vai falar um pouquinho à frente os aspectos mais importantes que estão relacionados com essa lei de diretrizes de base da graduação em medicina, tá bom?
Outra coisa que eu preciso tocar, que eu botei aqui na apresentação, é que se a sua universidade não tiver essa equivalência curricular, é melhor você nem entrar no processo. Então, é importante que você escolha a universidade que também tenha uma equivalência curricular ou que seja mais parecida com as universidades aqui do Brasil, tá bom? Porque senão você não vai conseguir revalidar o diploma, você não vai nem conseguir se inscrever nesse processo, tá bom? Acredito também que vai ter durante esse congresso online, vamos ter também várias apresentações de algumas pessoas falando quais são as universidades que apresentam e que possuem essa equivalência curricular, tá bom? E as diretrizes nacionais que eu já acabei falando para vocês, tá? A estrutura curricular, né, que eu já acabei, na verdade, mostrando, eu vou só reforçar, elas são um modelo político-pedagógico, né, aquilo que eu falei. Elas são uma estrutura, todas as orientações de como vocês vão ser formados dentro do processo todo de formação. Então, esses aqui é um resumo do resumo bem básico das coisas mais importantes que vocês têm que observar nas universidades que vocês fazem, se vocês têm essa equivalência, né? Saber essa preceptoria, como é que é feita a questão da preceptoria, a carga horária mínima dos cursos de medicina nas universidades aqui do Brasil, no mínimo, eles têm que ter 7.200 horas, tá? Divididas entre práticas e teóricas, sendo que a carga horária do internato, que são os 2 últimos anos dos cursos de medicina, eles não podem ser menor do que 35% da carga horária total. Ou seja, o internato é aquele momento que você vai praticar, que você vai entrar em contato direto mesmo com a prática médica, né? Você vai assumir o seu papel mesmo de quase um jovem médico, né? Então, é a parte mais importante. Então, você tem que ter um hospital universitário, tem que ter um hospital que tenha toda uma estrutura de preceptoria, de estágios, de assistência, para que você possa ter uma boa formação e poder usar essa formação que você teve fora para trazer aqui para o seu currículo e fazer a equivalência curricular, tá bom? Outros aspectos importantes também que a gente fala são os locais de atividade e principalmente um detalhe, eu chamo a atenção, observem agora o que eu vou falar, tá? Prestem bem atenção no que eu vou falar. Aqui no Brasil, nós temos uma especificidade muito grande, tá bom? Não sei qual que é a realidade que muitos de vocês têm aí fora, tá bom? Mas nós temos aqui um sistema único de saúde, tá? Que vai ser motivo da nossa segunda palestra, tá? Então é muito importante que vocês fiquem atentos também na nossa segunda palestra. Por quê? Porque nós vamos fazer uma estruturação, nós vamos mostrar para vocês como é que se estrutura o sistema de saúde brasileiro. Tá? Por quê? Porque é o campo de atuação. É o campo em que vocês, quando vierem para cá, com o diploma revalidado, vão poder atuar facilmente no nosso sistema de saúde. Tá bom? A gente vai dar uma pausa agora, e aí a gente vai entrar na segunda parte da aula, tá bom? Que é uma parte extremamente importante para que a gente possa entender e poder compreender com mais facilidade, tá bom? Segura um pouquinho aí, que nós do Med Masterclass já voltaremos e traremos para você mais informações importantes dentro do processo de formação que vocês precisam entender. Um abraço para todo mundo do Congresso, estou aqui extremamente empolgado, gostando bastante de estar aqui com vocês. Deem uma pausa, vamos tomar um café, vamos tomar uma água e a gente já está voltando aqui, tá bom?